Perfeito. E até os lulistas reconhecem que o escândalo das mensagens roubadas à Lava Jato encolheu. Depois da sabatina de Sérgio Moro no Senado, alguns parlamentares de oposição disseram à Folha que não há elementos suficientes para bancar um pedido de CPI contra ele. Aliás, a presidente da CCJ, Simone Tebet, concedeu entrevista ontem aqui pra gente, em Os Pingos nos Is, e disse justamente isso, que o depoimento do Sérgio Moro esvaziou a possibilidade de uma CPI. Ele se antecipou aceitando comparecer por livre e espontânea vontade à comissão. O Globo, no entanto, noticia a movimentação de partidos oposicionistas de esquerda em torno de um plano B para o que eles estão chamando de CPI das fake news. O objetivo, claro, seria atingir Sérgio Moro. O presidente Bolsonaro deu nota 10 nessa quinta-feira ao ministro pelo desempenho do ex-juiz federal em depoimento no Senado. Aspas, 10 para o Moro, subiu no meu conceito, apesar que ele não poderia crescer mais do que já cresceu, fecho aspas. Já o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, recorreu a um provérbio para ilustrar suas impressões sobre o depoimento do ministro Sérgio Moro na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Aspas, ele procurou reafirmar que sempre atuou com equidistância, mas é o que eu digo, como a mulher de César, não basta ser, precisa parecer. Fecho aspas aí para o Marco Aurélio e, na verdade, ele completou ainda. Eu presumo que todos sejam corretos até que provem o contrário. Ele deu essa declaração à Veja. O poste Fernando Haddad resolveu falar em nome de Lula sobre as mensagens vazadas. Aspas, Lula está cada vez mais confiante de que toda a verdade a seu respeito vai ser revelada e sua inocência será provada. Isso é um paradoxo, né? Ou a verdade é revelada ou a inocência é provada. O ex-presidente presidiário, né? Isso sou eu que estou dizendo. A declaração do Fernando Haddad é a seguinte: o ex-presidente não expressou muita surpresa com as revelações recentes sobre a Lava Jato, porque tem a consciência tranquila de que nunca pretendeu vantagem e que exerceu o cargo de presidente com lisura, sempre pensando no povo brasileiro. Fecho aspas aí para o Fernando Haddad, que continua com o seu cinismo retumbante. Augusto. Olha só, fica aquela conversa fiada que já me cansou sobre a necessidade de um juiz ser imparcial, absolutamente imparcial. Aqui tem ladrão, aqui tem homens de bem, mas ele é imparcial. Olha aqui, o jornalista, todo jornalista também deve ser imparcial, e nós somos imparciais. Quer dizer, na medida, a gente não mente, a gente não inventa fatos. Até segunda ordem, o Moro não inventou prova nenhuma, não inventou nada, e ele reuniu material suficiente para que duas instâncias superiores confirmassem a condição de corrupto e lavador de dinheiro do Lula. Bom, voltando aqui à questão do jornalismo, fazendo esse paralelo. Eu me dei conta de que o Lula é um desonesto, de que o Lula é um fora da lei, diante da abundância de provas e evidências que surgiram já no Mensalão. A coisa se agravou com o Petrolão. De lá para cá, é preciso ser muito maluco ou muito cínico para achar que o Lula não ganhou os presentes que ganhou dos empreiteiros, que não houve a reforma do sítio de Atibaia, que o apartamento, que o triplex não era dele. Todo mundo sabe, todo mundo que não é fanático, sabe que o Lula, ele sim, é fora da lei, é delinquente e foi punido justamente, corretamente. O Moro forçou a barra em quê? Ele disse no depoimento dele o seguinte: se for comprovada aí qualquer coisa qualquer atividade ilegal que comprometa minha permanência no cargo, eu saio. Agora, mostrem tudo. Por que não fazem isso? Agora, o Haddad, por exemplo, ele já fala, eles se traem, né? Eles estão querendo acabar com a Lava Jato. Então, suponhamos que, além do Moro, a Lava Jato seja uma operação que se valeu de irregularidades para punir pessoas. É muito interessante isso. Quer dizer, tem que devolver o dinheiro dos que pagaram multa. Alguns já se anteciparam e foram pagando logo aí na hora da colaboração premiada. Então tem que soltar o Sérgio Cabral, porque não é verdade que ele fez aquilo. Toda a operação está contaminada. Isso só pode ser dito por comparsas de bandidos. A partir deste momento, a partir do momento
em que o Moro deu esse depoimento e enfrentou uma situação surreal, repito, porque foi interpelado por gente que é conhecida pelo codinome na Odebrecht, né? Bandidos que estão em liberdade só porque tem a proteção do foro privilegiado. A partir daí, quem está do lado dessa turma está do lado dos bandidos, sim, está a favor da corrupção. E quem combate a corrupção está do lado do Sérgio Moro. E ele foi imparcial em que digam, apontem alguma irregularidade que justifique a anulação de processos e tal. Não há nada. Ele passou 8 horas respondendo a bandidos. Ele deveria ter tratado essa turma pelo codinome, para mostrar quem são. Até o Renan Calheiros escreveu hoje no Twitter lá dele que o Moro é fora da lei. Fora da lei é o Renan Calheiros, tem 13 ações judiciais, está em liberdade porque a justiça é muito leniente, a justiça brasileira e, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal, com bandidos da classe executiva, que é o caso do Renan Calheiros. Diga, Zé Maria Trindade. Olha, Augusto, é muito interessante. Eu até gosto desse debate, né? É um debate sobre como a justiça deve proceder. Eu sempre entendi que é preciso modernizar as leis, né? Porque tudo mudou. Por exemplo, hoje já se faz um crime, pratica um crime através de uma invasão de telefone. Isso é o crime. Eu estou defendendo isso porque antes o crime era assaltar a diligência, porque a bandidagem corria atrás de uma diligência que era um veículo de comunicação, era quem fazia, além de transporte, né, a comunicação entre pessoas e setores. Então, a legislação tem que atualizar. E essa atualização indica exatamente ao contrário do que dizem por aí, né, sobre a participação de um juiz ou de um ministro do Supremo Tribunal Federal diante de um julgamento. A letra morta da lei não pode ser levada mais a ferro e fogo. E isso sempre existiu, né? A tal da hermenêutica. A hermenêutica vem exatamente do Hermes, né? Que era o deus da sabedoria, e ele falava com Deus. Era aquele que tinha umas asas na perna, né? Nas pernas, nos pés, e ele tinha em cada esquina uma indicação dele, e ele não indicava lugar nenhum, no sentido de que tinha que interpretar a situação para saber para onde ir nas esquinas e nas encruzilhadas das estradas. Então, é daí que vem a história da hermenêutica. Então, a hermenêutica, ela é atualizada. A hermenêutica tem que ser analisada, não a letra morta da lei. Se é assim, o juiz tem que se inteirar de vários pontos, inclusive influenciar sim no processo. O ministro Sérgio Moro foi feliz, Augusto, e mereceu essa nota 10, porque ele foi verdadeiro também. Ele falou, não, conversei, isso é normal. E esperavam que ele fosse mentir, dizendo, não, nunca troquei mensagem, isso não existe. Ele não, foi lá e falou, sim, todo juiz que não seja omisso tem a obrigação de entender o processo, e para entender o processo ele tem que ir atrás de advogados, tem que ir atrás do Ministério Público e talvez até de polícia. Ele falou lá que é normal, inclusive conversar com policiais que estavam ali próximo do crime ou do evento. Sobre a CPI do Senado Federal, eu não acredito. Acho que a senadora Simone Tebet, que é o Ramos Tebet, é o pai dela, eu sempre faço essa confusão. Então, ela tem razão no Senado. Agora, na Câmara, ainda existe essa disputa. Você acredita? Tentar criar uma CPI para investigar o Sérgio Moro? Olha só, Zé, só completando aquele paralelo entre jornalistas e juízes, eu continuo absolutamente imparcial, só que eu fiz o possível e faço o possível para que o Lula seja punido. Isso me transforma num jornalista parcial, por quê? Eu estou do lado da verdade. Ele precisa ser punido porque pecou, né? Porque tratou a socos e pontapés o Código Penal. É isso aí. E acho que tem que ser preso. Agora, surgiram os jornalistas garantistas. Não. O Lula foi condenado por 20 juízes já.
Foi condenado em 3 instâncias, mas o Sérgio Moro conversou com o procurador Dallagnol. Isso aí é de um cinismo. Digam logo que querem tirar o Lula da cadeia. Confessem logo isso aí. E eu acho que isso vai provocar, sobretudo pelo belo desempenho do Moro, outro que você resumiu com muita propriedade, vai provocar manifestações de rua em favor da Lava Jato, e isso está se tornando cada vez mais necessário. E o povo saberá defender o avanço que nós tivemos no campo do combate à corrupção. Pois é, está fortalecendo a figura do ministro Sérgio Moro. Eu, sobre essa história do jornalismo, quando eu me formei lá na FAF-BH em Belo Horizonte, eu aprendi muito essa história da imparcialidade, mas desde lá eu sabia que esta imparcialidade asséptica não existe em lugar nenhum do mundo e não existiria e não existirá nunca, inclusive no jornalismo. Nós temos a parcialidade pela lei e pela ética, sim. Agora, sobre a CPI, eu acho muito difícil criar na Câmara dos Deputados também uma CPI. Sobre a participação do ministro Sérgio Moro, o senador Flávio Bolsonaro me falou o seguinte, que quem pede a demissão do ministro Sérgio Moro é exatamente quem perdeu a eleição. Então, coisa fora de propósito. Ele vai prestar depoimento. Ele também vai fazer os mesmos esclarecimentos na Câmara, né? Na Câmara. Ele lavaria a alma do Brasil, repito, se diante das provocações inevitáveis que serão feitas pela Gleisi Hoffmann, ele começasse uma resposta mais ou menos assim: eu vou responder a senhora deputada Amante, né? Tá tratando pelo codinome, é que ele é um homem muito educado. Eu não resistiria à tentação de chamar pelo nome que ela tem na Odebrecht, diante da provocação que ela fará. Ele poderia ter feito isso ontem, se ele não fosse um homem civilizado, porque ser cobrado por Humberto Costa, que deveria se apresentar à delegacia mais próxima, ou pelo Renan Calheiros, é ir longe demais, né? Agora, não posso deixar de registrar pela enésima vez a empáfia do ministro Marco Aurélio Mello, que vem com essa de como a mulher de César não basta ser, precisa parecer. Eu pergunto, o que parece Marco Aurélio Mello? Aquele que no julgamento do habeas corpus do Lula posou de paladino da racionalidade, alegando que a sociedade brasileira fuzilaria os simplesmente acusados no paredão. Quer dizer, acusou o povo brasileiro, 200 milhões de pessoas, de serem potenciais assassinos. É esse sujeito que fica comentando aqui as atitudes do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que condenou corruptos, que, no caso do Lula, por exemplo, ele defende, porque deu uma declaração, eu lembro muito bem, a emissora portuguesa RTP, de que a prisão do Lula é ilegal e viola a Constituição. Ele é o ministro que, no fim do ano passado, deu uma canetada monocrática, quer dizer, sozinho no Supremo Tribunal Federal, sem decisão colegiada, nem da turma, nem do plenário, para soltar todos os presos condenados em segunda instância, porque estava irritadinho, que não era pautada a rediscussão de um tema que foi discutido e foi decidido em outubro de 2016. E aí queria soltar 169 mil presos condenados em segunda instância no final do ano, assim, presente de Natal para essa população brasileira que ele achincalha. Então, Marco Aurélio fica muito melhor calado, perdeu mais uma chance de ficar. E a verdade, Felipe, só resumindo, a verdade é que esperavam os que agem como comparsas de quadrilheiros, esperavam que o Moro quebrasse a cara ontem, que ele fosse acuado e tal, e ele se saiu muito bem, e esse escândalo aí ficou bem menor, né? E vai virar uma nota de asterisco aí nos livros de história.